Fala, galera da Loucos por Vasco! Hoje o vídeo está recheado de informações importantes que você não pode perder. Vamos falar de 3 notícias quentes que prometem mexer com o coração de qualquer vascaíno. Então, já deixa aquele like, se inscreve no canal e fica comigo até o final, porque a última notícia vai te surpreender. Acabou a fase de recuperação, acabou o tempo de olhar para baixo na tabela com medo. O Vasco da Gama, contra todas as previsões do início do ano, virou a chave de uma forma tão espetacular que agora o papo é outro, a briga é outra, o sonho é outro. E esse sonho, que tem nome e sobrenome, Copa Libertadores da América, vai ser colocado à prova de fogo a partir de amanhã. Não é mais um jogo, não são mais 3 pontos. O que começa contra o Bragantino é uma sequência da morte, uma maratona de finais antecipadas que vai, sem exagero, definir todo o nosso ano de 2025. A primeira batalha dessa guerra já é um confronto direto, daqueles que a gente chama de jogo de 6 pontos. Ir até Bragança Paulista enfrentar o Red Bull Bragantino não é um passeio no parque. Eles estão logo ali, 3 pontos atrás da gente, com a faca nos dentes para nos alcançar. Uma vitória nossa não significa apenas somar 3 pontos, significa afundar um concorrente direto, abrir uma gordurinha na tabela e mandar um recado claro para todo mundo. O Vasco não está só de passagem pelo G8, ele veio para ficar e para brigar mais em cima. É o tipo de jogo que testa o mental do time, que exige aquela casca de equipe que quer ser grande. Mal vai dar tempo de respirar e a segunda final já bate na porta. E essa é em casa, no nosso caldeirão, em São Januário. O adversário? O São Paulo, outro time tradicional, com um elenco forte que também está na nossa cola, sonhando com a mesma vaga. Se o jogo fora de casa é para mostrar força, o jogo em casa é para mostrar quem manda. Contra o São Paulo, não existe outro resultado que não seja a vitória. É a hora de usar a nossa torcida, a energia da nossa casa, para amassar o adversário e garantir mais 3 pontos que são obrigatórios para quem quer chegar na Libertadores. Perder pontos em casa, nessa altura do campeonato, é um tiro no pé que a gente não pode dar de jeito nenhum. E para fechar essa trinca de fogo com chave de ouro, o clássico. O prato principal. O jogo que pode ser o divisor de águas definitivo. Ir até o Newton Santos enfrentar o Botafogo, o atual 6º colocado, é a nossa chance de ouro de dar um golpe direto no G6. É o confronto mais difícil, contra o time que hoje é o nosso alvo principal, o dono da vaga que a gente tanto quer. Vencer o Botafogo na casa deles não seria apenas uma vitória, seria uma declaração de guerra, um ato de tomar a força que a gente acredita que é nosso por merecimento. É o jogo para mostrar que o Vasco não tem medo de ninguém e que a camisa pesa, sim, e muito. Mas o que nos faz acreditar que a gente pode passar por essa sequência insana? A nossa fase. O nosso momento. Sob o comando de Fernando Diniz, o Vasco se transformou. A gente só perdeu um único jogo nos últimos 10. É um aproveitamento de time campeão. A equipe joga com confiança, com um padrão de jogo definido e com jogadores que estão voando. Essa fase espetacular é a nossa armadura, o nosso superpoder para entrar nessa sequência de batalhas. A gente não está indo como azarão, estamos indo como um dos times mais quentes do campeonato, prontos para atropelar quem vier pela frente. E agora que você já ouviu sobre essa sequência de batalhas que teremos pela frente, vamos falar de um dos caras que é o símbolo dessa nossa volta por cima, um craque que calou os críticos, deu um chega pra lá nas lesões e tá jogando fino da bola. No futebol, a gente se acostuma a ver craques que, com o passar do tempo, precisam administrar o corpo. O fôlego já não é o mesmo, as dores aparecem com mais frequência, e o departamento médico vira quase uma segunda casa. Por um bom tempo, a gente olhou para o nosso maestro, Felipe Coutinho, com essa preocupação. O talento era inegável, a classe era a de sempre, mas a sequência, essa parecia ser uma inimiga cruel. Cada boa partida era seguida por um medo. Será que ele vai aguentar o próximo jogo? Pois bem, esse fantasma foi exorcizado de São Januário. O Coutinho que a gente vê hoje não é só o cérebro do time, ele é o pulmão, o coração, um verdadeiro homem de ferro que, aos 33 anos, está vivendo uma das maiores maratonas de jogos de toda a sua carreira. A mudança é brutal e fica clara quando a gente olha para trás.
Em 2024 e até no começo deste ano, o nome do Coutinho aparecia tanto na escalação quanto no boletim médico. Era uma lesão muscular aqui, uma pancada mais forte ali, e a gente acabava se acostumando a não ter o nosso melhor jogador em campo por longos períodos. Isso era frustrante para a gente, na arquibancada, e com certeza era 1000 vezes pior para ele, um competidor nato que só queria fazer o que mais ama, jogar bola. A gente via o potencial de um time com ele, mas esse time raramente conseguia jogar junto por muito tempo. Mas o jogo virou. E virou de um jeito espetacular. A prova viva disso é um número que parece inacreditável. Coutinho esteve em campo nos últimos 18 jogos do Vasco. 18. Sendo titular em 17 deles. Isso não é uma simples melhora, é uma ressurreição física. Ele não está mais sendo poupado, não está mais saindo aos 20 do segundo tempo. Pelo contrário, tem sido cada vez mais comum ver o nosso camisa 10 em campo até o apito final, correndo, marcando, chamando a responsabilidade nos momentos mais difíceis, como um verdadeiro capitão. Ele deu um chega pra lá definitivo no departamento médico e virou peça insubstituível. O culpado por essa transformação tem nome e sobrenome: Fernando Diniz. Em uma conversa genial com o nosso ídolo Romário, Diniz revelou o segredo. Ele contou que, antes, o Coutinho precisava ter a carga de treinos e jogos controlada. Com ele, foi o contrário. O Coutinho passou a treinar mais, a frequentar menos o DM, e a sua ferramenta de trabalho, como disse o Diniz, está cada vez mais afiada. Isso mostra um trabalho incrível de toda a comissão técnica e do departamento de saúde do clube, que conseguiram entender o corpo do nosso craque e extrair o melhor dele. E o resultado de tudo isso pode ser histórico. Com os 45 jogos que já fez em 2025, essa já é a terceira temporada em que ele mais atuou na carreira. O recorde dele é de 54 jogos, lá na época do Barcelona. Como a gente ainda tem, no mínimo, 11 jogos pela frente até o fim do ano, e podem ser 13, se a gente for para a final da Copa do Brasil, a chance dele bater o próprio recorde pessoal é gigante. Imagina só, aos 33 anos, depois de um período difícil, o nosso maestro pode fazer de 2025 o ano em que ele mais jogou futebol na vida. Isso é a prova definitiva de que o craque não só voltou, como está melhor e mais forte do que nunca, pronto para nos liderar na busca pelos nossos maiores sonhos. E agora que você já ouviu sobre a fase espetacular do nosso maestro Coutinho, vamos falar de um assunto chato, mas necessário, uma dívida milionária que o Vasco está discutindo na justiça e que mostra que a briga fora de campo também é grande. Enquanto a gente, na arquibancada ou na frente da TV, vive a euforia de um time que joga bonito, que sonha com Libertadores e tem um craque como Coutinho voando em campo, uma outra batalha, muito mais silenciosa e menos glamourosa, tá rolando nos bastidores. E essa batalha é tão importante quanto qualquer jogo de domingo. A briga do Vasco com a SEDAI na justiça por uma dívida milionária é o retrato perfeito disso. Não é só sobre uma conta de água e esgoto, é sobre o Vasco lutando para limpar o nome, para arrumar a casa e para se livrar dos esqueletos que gestões passadas deixaram no armário. A notícia é de arrepiar, a SEDAI está cobrando do Vasco na justiça quase 10 milhões de reais. Isso mesmo, 10 milhões. É uma grana que daria para pagar o salário de muito jogador bom por um bom tempo. Essa dívida, segundo a empresa, vem de um monte de contas não pagas ao longo dos anos, com juros e multas que fizeram o valor virar essa bola de neve gigantesca. E essa cobrança não veio do nada, ela apareceu dentro do nosso processo de recuperação judicial, que é basicamente o momento em que o clube abriu o jogo para todo mundo e disse: galera, a gente tá quebrado, vamos organizar a fila dos credores e pagar todo mundo direitinho. A SEDAI, espertamente, correu para entrar nessa fila e garantir o dela. Aí é que a história fica interessante e mostra que, finalmente, a gente tem gente defendendo nosso clube com unhas e dentes. Em vez de simplesmente abaixar a cabeça e aceitar a conta, o Vasco foi lá e contestou. O clube reconhece que deve, sim. Não tá fugindo da responsabilidade. Mas o valor, segundo as nossas contas, é outro, bem diferente. O Vasco afirma que a dívida é de pouco mais de 6 milhões de reais. A diferença é de mais de 3 milhões. Não é troco de pão, é grana pra caramba.
Essa diferença pode ser de juros abusivos, multas que o Vasco acha que não são justas, ou cobranças que precisam ser melhor explicadas. Essa briga na justiça, por mais chata que pareça, é um sinal muito positivo. Mostra que a diretoria atual não está mais aceitando qualquer conta que aparece. Está revirando tudo, auditando cada centavo, brigando para que o clube pague apenas o que é justo. É um trabalho de formiguinha, chato, que não dá manchete de jornal como um golaço do Ryan, mas que é fundamental para o nosso futuro. Cada milhão que o Vasco consegue economizar numa briga dessas é um milhão a mais que pode ser usado para renovar com um jogador, para melhorar a estrutura de São Januário ou para pagar salários em dia. Essa dívida com a SEDAI é o símbolo perfeito da bagunça que o Vasco foi por muito tempo. Pensa comigo, um clube do tamanho do Vasco da Gama deixar de pagar uma conta básica como água e esgoto a ponto de virar uma bola de neve de 10 milhões de reais é a prova de um descaso, de uma falta de gestão absurda. A gente, torcedor, sofre com um time fraco em campo, mas muitas vezes a raiz do problema está nessas pequenas coisas, nessa bagunça administrativa que vai minando a força do clube por dentro. Agora, a gente torce por duas vitórias. A vitória de domingo, dentro de campo, que nos aproxima da Libertadores. E a vitória nos tribunais, que pode economizar milhões e nos ajuda a sair desse buraco financeiro. Uma vitória alimenta a nossa paixão. A outra garante que a gente tem um clube para continuar amando no futuro. E as duas, hoje, são igualmente importantes. E aí, nação vascaína? Chegamos ao fim de mais um boletim pré-jogo, com o coração já 1000 por hora pro jogo de amanhã. Mas agora, a parte mais importante é com vocês, que são a alma e a voz do nosso clube. Eu quero saber a opinião de cada um de vocês sobre a nossa sequência da morte. E aí, qual o seu palpite para amanhã contra o Bragantino? E olhando para essa trinca de jogos, Bragantino, São Paulo e Botafogo, você acredita mesmo que a gente sai com a vaga na Libertadores na mão? Seja sincero. Sobre o nosso maestro Coutinho, ver o nosso camisa 10 voando desse jeito, com a chance de bater o recorde de jogos na carreira, te deixa mais confiante para essa reta final? Ele é o cara que vai nos levar para a glória eterna? E sobre a treta com a SEDAI, o que vocês acham dessa briga da diretoria para não pagar qualquer conta que aparece dos tempos antigos? É esse o caminho certo para finalmente arrumar a casa? Deixa tudo aqui nos comentários. Vamos fazer aquele esquenta pro jogo de amanhã, vamos debater, vamos mostrar a força da nossa torcida. Eu quero ler o que cada um de vocês está pensando. E se você curtiu o nosso programa de hoje, se ficou por dentro de tudo, fortalece o nosso trabalho que é feito de vascaíno para vascaíno. Deixe o seu like com toda a força, se inscreve no canal se você ainda não faz parte da nossa família de gigantes. E claro, ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pela sua força e pela sua audiência. Um forte abraço e saudações vascaínas.